O amanhecer rompe a escuridão, e uma nova luz brilha sobre o túmulo vazio. As pedras que antes selavam a morte agora estão deslocadas, e a esperança, que parecia perdida, revive em um simples, mas poderoso ato. O Mestre, que havia sido sepultado, não está mais ali. A morte foi vencida. O cântico da vitória ecoa, não apenas nos céus, mas em cada coração que ousa crer. Eu sou o professor Azeniel. Hoje vamos refletir sobre a lição 13, Renovação da Esperança, e como a ressurreição de Jesus nos chama a deixar para trás o medo, a tristeza e a dúvida, abraçando a força transformadora da esperança em nosso coração. Para dar início à nossa renovação, vamos juntos explorar o texto áureo dessa lição. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Este versículo fala de um momento muito especial após a ressurreição de Jesus. Depois de ter aparecido para os discípulos, Jesus retorna 8 dias depois, desta vez com Tomé presente, que inicialmente duvidara da ressurreição. Jesus aparece mesmo com as portas fechadas, mostrando que ele tem poder sobre qualquer barreira. Ao dizer paz seja convosco, ele traz uma mensagem de tranquilidade e reconciliação para os discípulos, que estavam com medo e angustiados. Esse gesto de Jesus revela sua bondade, paciência e desejo de trazer paz e confiança para os seus seguidores, especialmente para quem estava em dúvida. Vou exemplificar isso de uma forma mais clara. Imagine que você tem um amigo que, após um tempo de afastamento, se aproxima de você e diz: Estou aqui para te dar paz. Isso é o que Jesus fez com os discípulos, chegando no momento de dúvida e medo para trazer consolo e confiança. Ele se aproxima quando mais precisamos, mesmo quando sentimos que há obstáculos ou portas fechadas em nossas vidas. Vamos para a verdade prática. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Após a crucificação, onde Jesus morreu por nossos pecados, sua volta à vida no terceiro dia mostra que ele venceu a morte, oferecendo perdão e a promessa de vida eterna para todos os que creem nele. A ressurreição é a base da nossa esperança, pois se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vazia e sem sentido. Ela garante a vitória sobre a morte, o pecado e a desesperança, e nos dá a certeza de que podemos ter uma vida nova em Cristo. Agora vamos pontuar os objetivos da lição. No primeiro tópico, vamos analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. No segundo tópico, vamos reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. Já no terceiro tópico, vamos fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Ao concluirmos este trimestre, refletimos sobre o que sustenta a nossa fé cristã, a esperança. A ressurreição de Jesus, como o ponto culminante da nossa esperança, não é apenas um evento histórico, mas uma garantia de que a vida eterna está ao nosso alcance. Cristo, ao ressuscitar, demonstrou que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma nova vida em Deus. Essa verdade é a base de nossa fé e nos oferece uma perspectiva renovada sobre tudo o que enfrentamos. A ressurreição, ao contrário de ser apenas um evento no passado, é a força que move nossa esperança para o futuro. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, por meio da ressurreição, encontramos não apenas a promessa de vida eterna, mas também o fundamento da nossa alegria e confiança em Cristo. Nossa esperança não está no que vemos, mas no que sabemos que Jesus fez por nós. Essa esperança transforma a forma como vivemos,
pois nos dá a certeza de que em Cristo tudo é possível. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Com isso, veremos que a ressurreição de Cristo não é apenas uma doutrina central da nossa fé, mas também uma fonte de renovação espiritual. Ela fortalece nossa fé, pois nos lembra da vitória de Cristo sobre a morte, uma vitória que é também nossa. Quando compreendemos plenamente o significado da ressurreição, a tristeza é substituída pela alegria e o medo dá lugar à coragem. Em vez de temer as adversidades como os discípulos inicialmente temiam, agora nós temos a confiança de que o Cristo ressuscitado está conosco em cada momento. A mensagem do Evangelho se torna destemida, pois a ressurreição é a confirmação de que Jesus é Senhor sobre tudo, incluindo a morte e o pecado. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição de Jesus não só assegura nossa salvação, mas também transforma nossa atitude diária. Quando reconhecemos a vitória de Cristo sobre a morte, podemos viver com alegria, sabendo que não estamos mais dominados pelo medo. Em Cristo, temos a esperança que nos capacita a enfrentar os desafios com fé e coragem. Vamos dar início ao nosso primeiro tópico. A aparição de Jesus Cristo. Tópico 1. Paz seja convosco. Subtópico 1.1. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. A segunda aparição de Jesus foi um momento de renovação e fortalecimento para os discípulos. Embora o ambiente ainda fosse marcado pela presença do medo, a percepção de Cristo ressuscitado estava começando a transformar o estado emocional de seus seguidores. Se na primeira aparição havia incerteza e ceticismo, agora havia uma mudança no coração daqueles que o viam. A ressurreição de Cristo não foi apenas uma afirmação de sua divindade, mas também a promessa de transformação para todos que acreditam nele. A segunda aparição de Jesus aos discípulos simboliza a transição de uma fé vacilante para uma fé fortalecida, onde a verdadeira esperança cristã começa a surgir. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao encontrar Jesus ressuscitado, os discípulos começaram a entender o verdadeiro significado da ressurreição. Eles passaram de uma visão limitada e temerosa para uma visão mais profunda e cheia de esperança. Essa transformação nos ensina que quando nos encontramos com Cristo, nossa fé e nossa vida são renovadas. A ressurreição de Jesus, ao contrário de ser apenas um evento do passado, continua a impactar e transformar os corações dos crentes. O sepulcro continuava vazio, e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes, do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. João, capítulo 20, versículo 19. Vamos para a referência. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. Apesar de já terem ouvido as notícias da ressurreição, os discípulos continuavam tomados pelo medo e insegurança. O sepulcro estava vazio, mas a certeza e o entendimento completo da ressurreição ainda não haviam se consolidado em seus corações. Eles estavam em esconderijo, não apenas por medo dos judeus, mas também por incredulidade e confusão quanto ao que estava acontecendo. Esse momento revela o processo de transição que os discípulos estavam vivenciando, do medo para a fé, da dúvida para a convicção. A ressurreição de Jesus, embora fosse a grande vitória, ainda não havia sido plenamente compreendida, e os discípulos estavam se ajustando a essa nova realidade. Essa cena é muito semelhante a alguns momentos que vivemos hoje, onde sabemos da verdade da ressurreição e das promessas de Cristo,
mas nossos corações ainda precisam ser tocados por essa verdade transformadora para nos libertarmos completamente do medo. Agora, como explicamos isso para os seus alunos? Você pode explicar que, apesar da ressurreição ser a realidade definitiva, os discípulos precisaram de tempo e experiências para realmente entender e viver essa vitória. O mesmo acontece conosco. Saber da ressurreição é uma coisa, mas viver a paz e a coragem que vem com essa verdade é um processo contínuo. A ressurreição nos dá a certeza, mas nossa fé continua se aprofundando enquanto permitimos que Cristo se revele em nossas vidas de forma pessoal e transformadora. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, João 20, versículo 1, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado, João 20, versículo 19. Neste momento, embora Maria Madalena já tivesse contado aos discípulos que havia visto Jesus ressuscitado, eles ainda estavam em dúvida. A notícia da ressurreição não foi suficiente para dissipar o medo e a confusão nos corações deles. Estavam reunidos, mas trancados, temerosos das consequências e com dificuldade para acreditar plenamente na boa nova que Maria havia anunciado. Isso mostra que, por mais poderosa que seja a mensagem de Cristo, um encontro pessoal com Ele é necessário para que a fé seja renovada e fortalecida. A ressurreição de Cristo se torna uma realidade transformadora apenas quando somos tocados por Ele de forma pessoal. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo ouvindo boas notícias sobre Jesus, o nosso entendimento se fortalece somente quando temos um encontro real com Ele. É esse encontro que tira o medo e renova a nossa fé. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Apesar de Maria Madalena ter sido a primeira a testemunhar o encontro com Jesus ressuscitado, os discípulos ainda estavam céticos. Eles ouviam o relato dela, mas a ideia da ressurreição parecia difícil de aceitar. O medo e a dúvida ainda dominavam os corações deles. Esse ceticismo é natural, pois, humanamente, seria difícil acreditar em algo tão surpreendente como a ressurreição de alguém que viram morrer na cruz. No entanto, essa dúvida não impediu que Jesus se revelasse a eles de forma pessoal, confirmando a verdade do que Maria Madalena havia compartilhado. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, muitas vezes, é difícil acreditar em coisas que desafiam a nossa compreensão. Mesmo quando alguém compartilha uma boa notícia, como a de Jesus vivo, precisamos de tempo e de uma experiência pessoal para entender plenamente. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. Embora as notícias da ressurreição de Jesus começassem a circular, os discípulos ainda estavam tomados pelo medo. Eles se sentiam desprotegidos e inseguros, não só pela perseguição dos judeus, mas também pela incerteza sobre o que aconteceria com eles após a morte de Jesus. O medo os mantinha fechados e isolados, impedindo-os de abraçar completamente a verdade da ressurreição. Esse medo revela uma fragilidade humana que muitos de nós também enfrentamos. No entanto, foi nesse momento de vulnerabilidade que Jesus se manifestou para trazer paz e transformar o medo em coragem. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo com a ressurreição de Jesus, os discípulos ainda estavam emocionalmente abalados. Eles precisaram de um encontro com Cristo ressuscitado para que a paz e a coragem substituíssem o medo. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. João capítulo 19, versículo 27. Depois, João capítulo 20, versículo 10. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. 20, versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa.
Quando Jesus foi preso, os discípulos se dispersaram e fugiram, dominados pelo medo e pela insegurança. Apenas Pedro e João permaneceram à distância, observando de longe o que acontecia com Jesus. Isso mostra a fragilidade humana de seus discípulos, que, apesar de seguirem Jesus durante todo o seu ministério, se viram incapazes de enfrentarem o perigo ao lado dele. Esse momento de fuga destaca a dúvida e o medo que tomaram conta deles, mas também prepara o cenário para a transformação que ocorrerá quando eles encontrarem o Cristo ressuscitado. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que os discípulos, mesmo sendo escolhidos por Jesus, não estavam isentos de medo e falhas. Eles também tiveram seus momentos de dúvida e fraqueza. Mas, ao se encontrarem com Cristo ressuscitado, experimentaram uma transformação que os capacitou a ser fiéis testemunhas de sua ressurreição. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, João capítulo 20, versículo 22 e 23, cf. João capítulo 20, versículo 26, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local. Para os professores que não sabem o que significa a sigla CF, ela vem do latim confer e significa compare ou consulte. Ele serve para indicar que você deve olhar outro versículo relacionado para comparar ideias ou complementar o entendimento. No caso da nossa descrição, temos João capítulo 20, versículo 22 e 23, que precisa ser comparada com João capítulo 20, versículo 26. Feitas as ponderações nesse sentido, vamos seguir com a explicação agora. Mesmo após receberem o Espírito Santo, os discípulos ainda estavam trancados com medo e insegurança. O Espírito Santo, que deveria trazer força e coragem, foi dado a eles, mas ainda assim, a transformação completa em seus corações demorou para acontecer. Isso mostra que, muitas vezes, o processo de cura e fortalecimento espiritual não é imediato. Mesmo com o poder do Espírito Santo, a mudança verdadeira exige tempo e disposição para permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. O Espírito Santo não só fortalece nossa fé, mas nos capacita a viver com coragem em meio às dificuldades. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, embora os discípulos tenham recebido o Espírito Santo, isso não significa que a transformação de fé e coragem acontece de imediato. O Espírito Santo nos ajuda, mas precisamos continuar permitindo que ele atue em nossa vida para que a verdadeira mudança aconteça. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: "Paz seja convosco." A primeira coisa que Jesus fez ao se revelar aos discípulos foi lhes oferecer paz. Ele repetiu essa saudação 3 vezes, não por acaso, mas para reforçar a importância da paz que ele estava trazendo. Para os discípulos, que estavam ainda amedrontados e confusos, a paz de Jesus não era apenas uma saudação comum, mas uma promessa de restauração e segurança. Ele não queria apenas aparecer para confirmar sua ressurreição, mas também para garantir que a paz que ele oferece é capaz de transformar o medo em confiança. A ressurreição de Cristo, portanto, é o ponto de partida para uma nova realidade, onde não há mais espaço para o medo, mas sim para a paz que vem de sua vitória. Ele não queria apenas aparecer para confirmar sua ressurreição, mas também para garantir que a paz que ele oferece é capaz de transformar o medo em confiança. A ressurreição de Cristo, portanto, é o ponto de partida para uma nova realidade, onde não há mais espaço para o medo, mas sim para a paz que vem de sua vitória. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao aparecer para os discípulos, Jesus não apenas mostrou que estava vivo, mas também lhes deu o presente da paz. Ele nos ensina que, mesmo diante dos maiores medos, a paz que ele oferece é capaz de trazer restauração e renovação. Vamos para o próximo subtópico. O registro das aparições de Jesus ressurreto, subtópico 1.2. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Após a sua ressurreição,
Jesus se manifestou repetidamente aos discípulos em várias ocasiões ao longo de 40 dias. Essas aparências não foram apenas para confirmar sua ressurreição, mas para ensinar e fortalecer os discípulos para a missão que eles teriam pela frente. Cada aparição tinha um propósito específico: trazer certeza, confiança e preparar os discípulos para o envio do Espírito Santo e para a propagação do Evangelho. Isso nos ensina que, após encontrarmos Cristo, Ele continua a se revelar em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e nos capacitando para os desafios à frente. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como Jesus apareceu aos discípulos em várias ocasiões para reforçar sua fé e missão, Ele também está presente em nossas vidas de maneiras diferentes, nos fortalecendo e guiando a cada dia, conforme enfrentamos os desafios da vida cristã. As suas aparições começaram com Maria Madalena junto ao túmulo vazio. João capítulo 20, versículo 11 ao 18. A primeira aparição de Jesus foi para Maria Madalena, que estava à beira do túmulo vazio, em um momento de tristeza profunda. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, e esse encontro não foi apenas uma revelação de sua vitória sobre a morte, mas também uma reconciliação pessoal. Maria, que inicialmente não reconheceu Jesus, teve seus olhos espirituais abertos, e esse momento de revelação a transformou. Isso nos ensina que, às vezes, nossa falta de clareza pode ser superada por um encontro pessoal com Cristo, que tem o poder de nos revelar quem Ele realmente é. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como Maria Madalena, podemos estar em momentos de tristeza ou incerteza. Mas é no encontro pessoal com Jesus que nossa compreensão se transforma e podemos ver a realidade da ressurreição de forma mais clara e profunda. 2. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Mateus capítulo 28, versículo 8 ao 10. Após o encontro de Maria Madalena, as outras mulheres que estavam no túmulo também tiveram a experiência de ver Jesus ressuscitado. Elas, cheias de alegria, foram enviadas por Jesus para levar a notícia aos discípulos de que o túmulo estava vazio. O fato de mulheres serem as primeiras testemunhas da ressurreição é significativo, pois mostra que Deus, em sua soberania, escolhe os humildes e os desprezados para serem os primeiros a espalhar as boas novas. A ressurreição não é apenas uma confirmação do poder de Cristo, mas também uma mensagem de esperança para todos, independentemente de quem somos, nos mostrando que todas as vozes são chamadas a anunciar a boa nova de Cristo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao verem Jesus ressuscitado, as mulheres se tornaram as primeiras mensageiras da boa nova. Isso nos ensina que Deus não faz acepção de pessoas e nos chama a todos para sermos testemunhas de sua vitória, independente de nossa posição ou circunstância. 3. Depois foi a vez de Pedro. Lucas capítulo 24, versículo 34 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. 4. E ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, Marcos capítulo 16, versículo 12 e Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 32. Vamos para a referência em destaque. Versículo 12. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. Após as mulheres, Pedro teve o privilégio de ser o próximo a ver Jesus ressuscitado. A aparição a Pedro foi um momento de reafirmação da fé e um sinal de que, mesmo em meio à sua negação, Jesus não o rejeitou, mas o restaurou. Em seguida, Jesus se revelou aos dois discípulos no caminho de Emaús. A jornada deles, marcada pela incredulidade e tristeza, foi transformada quando, ao partir o pão, reconheceram Jesus. Esse momento foi decisivo para os discípulos, pois a revelação de Cristo, àqueles que estavam em dúvida, trouxe-lhes uma nova perspectiva de fé. Jesus usou esses encontros para fortalecer a fé dos discípulos e ajudá-los a compreender a importância da ressurreição,
como o cumprimento da promessa de Deus. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a aparição de Jesus a Pedro e aos discípulos no caminho de Emaús nos mostra que, não importa nossa falha ou dúvida, Jesus está sempre disposto a nos restaurar e nos revelar sua verdade de forma pessoal. Cada encontro com Jesus, por mais simples que pareça, é uma oportunidade para renovar nossa fé e receber clareza espiritual. Jesus também se revelou aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Marcos capítulo 16, versículo 14, Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 43 e João capítulo 20, versículo 9 ao 25. Vamos para a referência em destaque. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Voltando ao texto. Diz assim: e posteriormente na presença de Tomé, João capítulo 20, versículo 26 ao 31, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Após aparecer aos discípulos, Jesus se revelou novamente, desta vez quando Tomé não estava presente. Ao retornar, Tomé expressou dúvidas, dizendo que não acreditaria sem ver as marcas da crucificação. Isso nos ensina que, assim como Tomé, muitas vezes precisamos de provas concretas para acreditar. Mas a resposta de Jesus é cheia de misericórdia e paciência. Quando Jesus apareceu novamente, ele ofereceu a Tomé a oportunidade de tocar suas feridas, eliminando a dúvida e transformando a incredulidade em fé firme. Este encontro mostra a importância do toque pessoal de Cristo para fortalecer nossa fé, mesmo quando somos céticos. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como Tomé teve suas dúvidas, todos nós passamos por momentos de incerteza. Porém, Jesus é paciente e está disposto a se revelar de forma pessoal para nos ajudar a vencer a dúvida e fortalecer nossa fé. A seguir, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João 21. Depois, fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20 e Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. E por fim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Após se revelar a Maria Madalena e aos discípulos em Jerusalém, Jesus também se revelou no mar da Galileia a 7 dos seus discípulos. Esse encontro foi especialmente significativo, pois aconteceu em um cenário cotidiano, onde os discípulos estavam voltando às suas rotinas, talvez sentindo que a missão de Cristo estava chegando ao fim. Mas Jesus os surpreendeu com uma grande pesca milagrosa, reforçando que ele ainda tinha um propósito para suas vidas. Esse momento renovou a confiança e a fé dos discípulos, mostrando-lhes que, com Cristo, até as atividades mais simples podem ser transformadas em milagres de Deus. Além disso, a ressurreição de Jesus se confirmou quando ele se apresentou a mais de 500 seguidores ao longo de várias aparições. Isso nos ensina que a ressurreição não foi um evento isolado ou privado, mas uma realidade pública, com muitos testemunhos que fortaleceram a base da fé cristã. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que as aparições de Jesus, não apenas aos discípulos, mas a mais de 500 seguidores, foram fundamentais para a solidificação da fé. Cada aparição foi uma confirmação pública da ressurreição de Cristo, mostrando que todos nós podemos ser testemunhas dessa verdade. Dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20. Depois, Lucas capítulo 24, versículo 50 ao 53. E Atos capítulo 1, versículo 6 ao 12. Todas estas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. As aparições de Jesus continuam a fortalecer a certeza de sua ressurreição. Após se revelar aos discípulos e a mais de 500 seguidores,
ele também se dirigiu a Tiago, seu meio-irmão, o que foi uma demonstração significativa, pois Tiago, assim como os outros irmãos de Jesus, inicialmente não acreditava nele como o Messias. João 7, versículo 5. O encontro com Jesus ressuscitado foi o momento que mudou radicalmente sua fé e o transformou em um dos líderes da igreja primitiva. A ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, que foi registrada por Lucas e Atos, não foi apenas um término da sua manifestação física, mas uma completa afirmação de sua autoridade divina. Ali, diante dos discípulos, Jesus se elevou ao céu, cumprindo sua missão e confirmando que sua obra estava completa. A ascensão, portanto, não representa apenas o fim de um ciclo, mas também a preparação para o envio do Espírito Santo e a continuidade do reinado de Cristo em um nível celestial. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao se revelar a Tiago e realizar sua ascensão, Jesus confirmou a ressurreição de forma plena e preparou os discípulos para a missão que teriam, com a certeza de que ele estava vivo e que a obra de salvação estava completada. Sua ascensão também foi um ato de confiança, mostrando que agora os discípulos seriam os representantes de seu reino na terra, guiados pelo Espírito Santo. Vamos para o próximo subtópico. Preciosas lições. Subtópico 1.3. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Sem ela, toda a mensagem de salvação perderia seu significado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, nos lembra de que, sem a ressurreição, nossa fé seria vã, e a pregação do Evangelho seria inútil. A ressurreição é a chave que abre a porta para a vida eterna e a vitória sobre o pecado e a morte. Ela confirma que Jesus é o Filho de Deus e valida todas as suas promessas. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas a garantia de que a nossa esperança não está apenas em palavras, mas em uma realidade transformadora que impacta a nossa vida. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição de Jesus é a base de toda a nossa fé cristã, pois ela nos dá a certeza de que Jesus venceu a morte, e com isso temos a promessa de vida eterna. Sem ela, a nossa fé seria como uma casa sem fundamento. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: "E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé." 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Paulo deixa claro que sem a ressurreição de Cristo, toda a base da fé cristã se desfaz. A pregação que anunciamos e a fé que professamos seriam inúteis. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento extraordinário, mas o fundamento de toda a nossa esperança e confiança em Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria salvação, e a mensagem do Evangelho perderia todo o seu poder transformador. A ressurreição é o vínculo essencial entre a vida de Cristo e a vida dos cristãos, sem a qual nossa fé se tornaria vazia e sem propósito. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição é o coração da fé cristã. Sem ela, nossa fé não teria fundamento. É por meio da ressurreição que podemos ter a certeza de nossa salvação e da verdade do Evangelho. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que Ele está vivo. A ressurreição de Cristo não é apenas uma ideia ou uma teoria religiosa, mas um fato histórico inquestionável que transforma tudo. A certeza de que Jesus está vivo fortalece nossa fé, pois sabemos que não servimos a um líder morto, mas a um Cristo vivo e vitorioso sobre a morte. Essa certeza não é baseada apenas em palavras, mas em testemunhos e evidências que confirmam a ressurreição. E ao saber que Ele está vivo, nossa alegria se renova, pois isso significa que temos uma relação viva com Ele, e a esperança de vida eterna é nossa. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao entender e acreditar na ressurreição de Jesus, somos fortalecidos e alegres,
porque sabemos que nosso Salvador está vivo e que com ele a morte não tem poder sobre nós. A ressurreição é a garantia de que a nossa fé é verdadeira. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Um dia seremos como o nosso Senhor. A ressurreição não só renova nossa esperança aqui e agora, mas também nos dá a certeza de que a morte não é o fim. Paulo nos lembra de que, assim como Jesus ressuscitou, um dia todos os que estão em Cristo também serão ressuscitados. A promessa é clara: seremos transformados como Cristo foi transformado, e seremos como Ele. Isso nos dá uma esperança firme e inabalável, pois sabemos que não importa o que aconteça nesta vida, temos a promessa da vida eterna, onde estaremos com Cristo para sempre. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição de Jesus é o começo de uma promessa que se estende a todos nós. Um dia, aqueles que creem em Cristo terão seus corpos transformados e serão ressuscitados, assim como Jesus foi para viver eternamente com Ele. Isso nos dá esperança, porque sabemos que a morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. Vamos iniciar o próximo tópico. Aparição de Jesus. Esperança e plena alegria. Tópico 2. O medo deu lugar à esperança. Subtópico 2.1. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. Eles tinham seguido Jesus com a esperança de que ele seria o Messias que traria libertação e restauração ao povo de Israel. Porém, ao verem Jesus morrer na cruz, um sentimento de medo e desesperança tomou conta deles. A morte de Jesus parecia ter desfeito todos os seus sonhos e promessas. Eles estavam completamente desorientados, não entendendo como o plano de Deus poderia ser cumprido por meio de algo tão doloroso e trágico. Mas, como veremos, essa desesperança não teria a última palavra, pois a ressurreição de Jesus traria uma nova perspectiva, transformando a dor e o medo em esperança e alegria renovadas. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como os discípulos ficaram desesperançados e com medo após a morte de Jesus, todos nós passamos por momentos difíceis que nos fazem duvidar e questionar os planos de Deus. No entanto, a ressurreição nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma nova esperança e que, em Cristo, a dor e o sofrimento não são o fim. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Eles não reconheciam Jesus quando ele se aproximou deles, e isso reflete como, em nossos momentos de dor e dúvida, podemos estar tão consumidos pelos nossos próprios sentimentos que não conseguimos perceber a presença de Cristo ao nosso lado. Eles estavam cansados e desiludidos, acreditando que a esperança havia sido perdida. Esse episódio mostra que, mesmo em nossos momentos de dúvida e frustração, Jesus está presente e pode restaurar nossa esperança e fé de formas que muitas vezes não esperamos. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como os discípulos no caminho de Emaús, muitas vezes, em nossos momentos de dúvida e desânimo, não conseguimos perceber a presença de Cristo ao nosso lado. Mas quando permitimos que Ele nos revele a sua verdade, nossa fé é restaurada e nossa alegria é renovada. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. A revelação de Jesus aos discípulos foi um momento de profunda transformação espiritual. Os discípulos, que ainda estavam marcados pelo medo, pela frustração e pela dúvida, passaram a experimentar uma mudança imediata e profunda. O encontro com o Cristo ressuscitado tem o poder de transformar nossos corações. Assim como os discípulos, muitas vezes podemos estar presos aos nossos medos e dúvidas, mas quando encontramos Cristo,
nossa visão da vida e da realidade se transforma. Esse momento nos ensina que quando Jesus se revela a nós, nossa perspectiva muda completamente. A ressurreição não é apenas um evento histórico, mas uma realidade viva que traz esperança, renovação e transformação para aqueles que o encontram. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que o encontro com o Cristo ressuscitado não é apenas uma confirmação de nossa fé, mas uma transformação pessoal. Quando Jesus se revela a nós, ele tem o poder de mudar nossas emoções, atitudes e a forma como vemos o mundo. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Quando os discípulos encontraram Jesus ressuscitado, a esperança tomou o lugar do medo e da frustração que os haviam dominado anteriormente. A ressurreição de Cristo trouxe uma nova perspectiva e renovou a fé dos discípulos. O Cristo que venceu a morte agora oferece a mesma vitória sobre o medo e a desesperança para todos nós. A ressurreição não apenas garante a nossa salvação, mas também traz um propósito renovado e uma confiança inabalável de que em Cristo tudo é possível. Quando encontramos a verdadeira esperança em Jesus, não há mais espaço para a desesperança. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao reconhecer que Cristo venceu a morte, nós também recebemos a esperança que Ele oferece. Essa esperança não é algo vago, mas real e poderosa, capaz de transformar nossa visão sobre a vida e os desafios que enfrentamos. Vamos para o próximo subtópico. A tristeza deu lugar à alegria. Subtópico 2.2. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João capítulo 20, versículo 20. A paz que Jesus trouxe aos discípulos não era apenas uma saudação comum, mas uma transformação profunda. Após a morte e a crucificação, os discípulos estavam cheios de medo e tristeza, mas ao verem Jesus ressuscitado, a paz se tornou a primeira expressão da nova realidade que ele trouxe com a sua ressurreição. A paz de Jesus não é como a paz que o mundo oferece, que depende das circunstâncias externas. A paz de Cristo é profunda e duradoura, pois ela é baseada na certeza de sua vitória sobre a morte e o pecado. Esse encontro com o Cristo ressuscitado foi transformador, e a alegria que se seguiu foi a reação natural à certeza de que Ele está vivo e no controle de tudo. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a verdadeira paz que Jesus oferece vai além da simples ausência de problemas. É uma paz interior que nos dá confiança, mesmo diante das adversidades, porque sabemos que, em Cristo, temos a vitória sobre o medo e a certeza de sua presença em nossas vidas. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma boa notícia, mas uma realidade transformadora que tocou profundamente os corações dos discípulos. Antes, eles estavam tristes, desiludidos e medrosos, mas, ao verem Jesus vivo, a tristeza foi substituída pela alegria. A ressurreição não só confirmou a vitória de Jesus sobre a morte, mas também trouxe uma renovação emocional e espiritual para os discípulos. Eles não só estavam alegres por verem Jesus novamente, mas também experienciaram uma paz interior que foi o resultado direto dessa vitória. A alegria da ressurreição é uma alegria perene, que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Cristo vive e está presente conosco. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, quando entendemos e aceitamos a verdade da ressurreição, nossa tristeza e desânimo podem ser transformados em alegria e esperança. A ressurreição de Cristo não é apenas uma promessa de vida eterna, mas também uma fonte de alegria presente, que nos renova espiritualmente. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria,
onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. A presença de Cristo ressuscitado em nossas vidas não é apenas um consolo no momento da adversidade, mas a fonte de uma alegria duradoura. Mesmo quando enfrentamos desafios, dificuldades ou tristezas, a verdadeira alegria que vem de Cristo nos fortalece e nos capacita a permanecer alegres, porque sabemos que Ele venceu a morte e que nossa vida está segura nele. A alegria no Espírito de Deus transcende as circunstâncias externas e nos permite experimentar uma paz e contentamento que só podem vir de um relacionamento vivo e real com Cristo. Estar com Cristo não significa uma vida sem dificuldades, mas uma vida em que a presença dele transforma tudo, nos dando força e esperança. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que mesmo quando a vida se torna difícil, a presença de Cristo em nós nos dá a capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. A alegria cristã não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Jesus está vivo e conosco. Vamos para o próximo subtópico. Esperança e alegria. Subtópico 2.3. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. A presença de Cristo ressuscitado em nossas vidas não é apenas um consolo no momento da adversidade, mas a fonte de uma alegria duradoura. Mesmo quando enfrentamos desafios, dificuldades ou tristezas, a verdadeira alegria que vem de Cristo nos fortalece e nos capacita a permanecer alegres, porque sabemos que Ele venceu a morte e que nossa vida está segura nele. A alegria no Espírito de Deus transcende as circunstâncias externas e nos permite experimentar uma paz e contentamento que só podem vir de um relacionamento vivo e real com Cristo. Estar com Cristo não significa uma vida sem dificuldades, mas uma vida em que a presença dele transforma tudo, nos dando força e esperança. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que mesmo quando a vida se torna difícil, a presença de Cristo em nós nos dá a capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. A alegria cristã não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Jesus está vivo e conosco. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Diz assim, versículo 13: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Paulo fala sobre as três virtudes cristãs fundamentais: fé, esperança e amor. Ele destaca que, embora fé e amor sejam essenciais, a esperança também é crucial na vida cristã. A esperança é o que nos mantém focados nas promessas de Deus, especialmente na promessa de vida eterna em Cristo. A fé nos traz a confiança de que Deus é fiel. O amor nos move a viver para Ele e para os outros, mas é a esperança que nos dá perspectiva para o futuro, motivando-nos a perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Essas três virtudes estão profundamente interligadas, pois são a base para uma vida cristã sólida e cheia de propósito. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a esperança, a fé e o amor são as três virtudes centrais para vivermos de acordo com a vontade de Deus. A esperança nos permite olhar para o futuro com confiança. A fé nos mantém firmes no presente. E o amor nos ensina a viver em harmonia com Deus e com os outros. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Diz assim, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Paulo descreve o fruto do Espírito como as qualidades que o Espírito Santo produz na vida do cristão. A alegria é uma das virtudes que se manifesta quando estamos conectados com o Espírito de Deus. Não se trata de uma alegria circunstancial, mas de uma alegria profunda e duradoura.
que vem do fato de sabermos que Deus está conosco e que Ele nos guia e fortalece em todas as situações. A alegria que Paulo fala é uma alegria que transcende as dificuldades, pois ela está fundada na presença de Cristo e na certeza da vida eterna que Ele nos prometeu. Quando vivemos pelo Espírito, nossa alegria não depende das circunstâncias, mas de um relacionamento íntimo com Deus. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a verdadeira alegria cristã é um fruto do Espírito, que nos é dado quando buscamos estar em comunhão com Deus. Essa alegria não vem das situações externas, mas da certeza de que Deus está agindo em nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Quando Jesus se revelou aos seus discípulos após a ressurreição, ele trouxe duas virtudes fundamentais: esperança e alegria. A esperança surgiu porque, ao verem Jesus vivo, os discípulos perceberam que tudo o que Jesus havia ensinado sobre a vitória sobre a morte era verdadeiro. A ressurreição de Cristo garantiu que a esperança deles não fosse em vão. Mas além da esperança, Jesus trouxe também alegria. Uma alegria que não estava vinculada às circunstâncias, mas à certeza da vitória de Cristo sobre a morte e ao entendimento de que Ele estava vivo. Essa manifestação de Cristo ressuscitado é um exemplo claro de como esperança e alegria andam juntas na vida cristã. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, quando experimentamos a ressurreição de Cristo, tanto a esperança quanto a alegria se tornam presenças reais em nossas vidas. A esperança nos motiva a continuar e a alegria nos dá a força para viver com confiança, porque sabemos que Cristo vive em nós. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico. É a base de toda a nossa fé cristã e deve ser refletida em nossa vida diária. Se realmente cremos no Cristo que venceu a morte, esperança e alegria não são apenas ideias abstratas, mas devem ser virtudes visíveis em nossa vida. Elas devem se manifestar em como enfrentamos os desafios, como nos relacionamos com os outros e como lidamos com as dificuldades. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, como seguidores de Cristo, devemos ser testemunhas vivas de sua vitória sobre a morte. Esperança e alegria devem ser evidentes em nossa vida, porque quando Cristo vive em nós, essas virtudes fluem naturalmente. Vamos iniciar o próximo tópico. Aparição de Jesus. Convicção fortalecida. Tópico 3. As dúvidas dissipadas. Subtópico 3.1. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Como já mencionamos anteriormente, a dúvida de Tomé foi um momento importante em que ele precisou de provas tangíveis para acreditar na ressurreição de Jesus. Em outros slides, vimos como esse episódio reflete nossas próprias dúvidas e como Jesus acolhe as nossas incertezas com paciência. Agora vamos dar um passo adiante e refletir sobre o propósito de Jesus ao se revelar a Tomé. Jesus não apenas sanou a dúvida de Tomé, mas ele o fez de forma a fortalecer a sua fé de maneira profunda e pessoal. Esse episódio não é apenas sobre ver para crer, mas sobre crescer na fé, mesmo quando precisamos de confirmação. Jesus está nos ensinando que em nossa jornada de fé temos a liberdade de questionar, mas também a oportunidade de sermos transformados por Ele à medida que passamos da dúvida para a fé plena. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, mesmo quando temos dúvidas legítimas, o encontro com Jesus ressuscitado é o que nos leva a uma fé mais sólida. Jesus não rejeita as nossas dúvidas, mas usa esses momentos para nos transformar e aprofundar nosso relacionamento com Ele. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor.
João capítulo 20, versículo 25. Diz assim, versículo 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Como já discutido anteriormente, Tomé passou por um período de dúvida em relação à ressurreição de Jesus. Ele não acreditou nas testemunhas que afirmavam que Jesus havia ressuscitado e, como mencionado em outros slides, queria provas concretas antes de aceitar a verdade. Esse ceticismo de Tomé reflete o que muitas vezes experimentamos em nossa jornada de fé. Em momentos de incerteza, podemos ser levados a questionar até as verdades mais fundamentais, como a própria ressurreição. O importante aqui é notar que Jesus não rejeitou Tomé por sua dúvida. Em vez disso, ele se revelou a Tomé de uma forma pessoal e íntima, respondendo à sua necessidade de certeza. Isso nos ensina que a fé cristã não é um caminho sem questionamentos, mas um processo em que Jesus nos encontra em nossa dúvida e nos oferece uma fé mais fortalecida e profunda. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como Tomé, todos nós passamos por momentos de dúvida legítima. Jesus não nos rejeita por isso, mas está disposto a nos encontrar no meio da nossa dúvida e nos ajudar a fortalecer nossa fé. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Tomé teve o privilégio de ver e tocar, mas a mensagem para nós é que, mesmo sem ver fisicamente, podemos ter a certeza de que Jesus está presente conosco e que ele se revela a nós de maneiras únicas, especialmente quando buscamos a sua presença de forma genuína. A transformação de Tomé também mostra que quando nos encontramos pessoalmente com Jesus, nossas dúvidas podem ser substituídas por fé. Ele nos encontra onde estamos e, ao nos revelar sua verdade, nos capacita a acreditar. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, assim como Tomé, nossas dúvidas podem ser dissipadas quando buscamos uma experiência pessoal com Cristo. Ele está disposto a se revelar a todos que o buscam com um coração sincero, e isso nos leva a uma fé mais profunda e segura. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Como já vimos em outros momentos, as dúvidas dos discípulos foram completamente dissipadas após o encontro com o Cristo ressuscitado. Quando Jesus se revelou a eles de forma visível e tangível, todas as incertezas sobre sua morte e ressurreição foram eliminadas. Essa experiência não foi apenas uma confirmação da realidade da ressurreição, mas também um reforço na fé dos discípulos. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, ao encontrar Jesus ressuscitado, nossa fé se torna mais firme. As dúvidas são dissipadas à medida que reconhecemos que Cristo está vivo e que Ele fortalece nossa confiança em sua mensagem e promessas. Vamos para o próximo subtópico. Fortalecimento da fé, subtópico 3.2. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. A transformação de Tomé é um exemplo poderoso de como o encontro pessoal com Jesus pode mudar completamente nossa perspectiva e nossa fé. Após ver e tocar Jesus, Tomé não apenas aceitou a ressurreição, mas fez uma declaração profunda de fé e adoração. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Deus, algo significativo, pois ele foi o primeiro a fazer essa declaração tão explícita após a ressurreição. Essa confissão de fé mostra que, quando encontramos a verdade de Cristo, nossa dúvida é substituída por uma fé profunda e transformadora. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, como Tomé, todos nós podemos passar de céticos a crentes quando temos um encontro pessoal com Jesus. Essa experiência com Cristo pode transformar nossa fé,
levando-nos a uma confiança total em sua autoridade e poder. Ao longo da história da Igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. A história da Igreja está repleta de exemplos de pessoas que, assim como Tomé, começaram com dúvidas e ceticismo, mas que, após um encontro profundo com a verdade de Cristo, afirmaram com firmeza sua fé. Muitos homens e mulheres, antes agnósticos ou até opositores da fé cristã, depois de uma experiência transformadora com Jesus, tornaram-se grandes defensores da fé. Esse fenômeno é um reflexo de como o encontro com o Cristo ressuscitado pode mudar profundamente a vida de alguém. Essas histórias são um testemunho de que a verdade da ressurreição continua a transformar vidas e a fortalecer a fé de aqueles que inicialmente eram céticos. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a fé cristã não se baseia apenas em crenças antigas, mas continua a ser viva e transformadora. Mesmo aqueles que começam com dúvidas ou oposição podem, através de um encontro pessoal com Cristo, fortalecer sua fé e se tornar testemunhas poderosas da verdade de sua ressurreição. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 23. Quando encontramos o Cristo ressuscitado, a dúvida deixa de ser apenas uma questão de incerteza genuína e passa a ser um ato de rebeldia. Paulo fala sobre como a humanidade, apesar de conhecer a verdade de Deus, muitas vezes escolhe ignorar essa verdade e se volta para a idolatria e falsos caminhos. A ressurreição de Cristo é a manifestação final da verdade de Deus, um evento histórico que confirma que Jesus é o Senhor e Rei do universo. Quando alguém encontra o ressurreto, qualquer dúvida que surge não pode mais ser vista como uma simples busca de respostas, mas como uma forma de rebeldia contra a revelação clara de Deus. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, quando alguém tem um encontro real com o Cristo ressuscitado, não há mais como ficar em dúvida sem, ao mesmo tempo, fazer uma escolha consciente de rejeitar a verdade. A ressurreição não deixa espaço para uma fé passiva, ela exige uma resposta ativa. Vamos para o próximo subtópico. Fortalecimento da esperança. Subtópico 3.3. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. A ressurreição de Cristo não apenas nos dá alegria no presente, mas também expande nossa esperança para o futuro. Jesus ressuscitado não é apenas uma figura do passado. Ele é a garantia de nossa própria ressurreição e a fonte de nossa esperança eterna. A ressurreição nos oferece uma visão além das circunstâncias temporais, nos apontando para a promessa de vida eterna com Cristo. Quando cremos em Cristo e em sua ressurreição, nossa esperança não se limita ao que vivemos agora, mas se estende à certeza de que um dia seremos ressuscitados como Ele foi, e viveremos para sempre em sua presença. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição de Jesus nos dá uma esperança que vai além das dificuldades presentes, pois sabemos que, assim como Ele venceu a morte, nós também teremos a vitória sobre ela e viveremos eternamente com Ele. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. A promessa da ressurreição dos mortos é um dos pilares da fé cristã, e essa esperança se baseia diretamente na ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. As Escrituras afirmam que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados e receberemos um corpo glorificado. A glorificação de Jesus após a sua ressurreição é a garantia de nossa própria glorificação. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição de Cristo
é a prova de que um dia todos os que creem em Cristo serão ressuscitados e terão um corpo glorificado, livre da dor e da morte. Isso nos dá esperança e confiança no futuro, porque sabemos que nossa salvação é completa e nossa vida eterna está garantida. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, Atos capítulo 24, versículo 15, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 14. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Vamos para a referência. Diz assim, versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Para Paulo, a ressurreição dos mortos era uma doutrina central em sua fé e ensino. Ele afirmava claramente que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria em vão. A ressurreição de Jesus é a base de nossa esperança cristã e a garantia de que um dia também seremos ressuscitados para a vida eterna. Essa verdade é fundamental para a vida cristã, e Paulo a defendeu com firmeza em seu ministério. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa esperança como cristãos. Sem ela, nossa fé não teria propósito, mas com ela, temos a certeza de nossa própria ressurreição e vida eterna. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. A ressurreição e glorificação de Cristo são fundamentais para a nossa esperança cristã, pois elas antecipam o que acontecerá conosco no futuro. A vitória de Cristo sobre a morte não é apenas um evento histórico, mas também uma promessa para todos os que creem. Como Cristo foi ressuscitado e glorificado, nós, os salvos, também experimentaremos essa mesma ressurreição e glorificação. Isso significa que, assim como ele tem um corpo glorificado, nós também seremos transformados e receberemos corpos glorificados quando Cristo voltar. Agora, como explicar isso para os seus alunos? Você pode explicar que, quando Cristo ressuscitou e foi glorificado, ele nos deu a certeza de que nós também seremos ressuscitados e glorificados. A ressurreição de Cristo é a garantia de nossa transformação futura e vida eterna com ele. Chegamos ao final de mais uma lição. Vamos para a conclusão. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno. É diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo, e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes, tenhais vida em seu nome. João, capítulo 20, versículo 31. Hoje finalizamos o segundo trimestre de 2025. Nosso próximo encontro será no terceiro trimestre de 2025, com o tema A Igreja em Jerusalém. Subtema: Doutrina, Comunhão e Fé. A base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Comentarista: Pastor José Gonçalves. Nossa primeira lição será de número 1, com o tema A Igreja que nasceu no Pentecostes. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima lição. Deus abençoe.